Bom, eu queria dizer para vocês que o Brasil vive uma situação bastante delicada. Eu já vivi vários golpes militares, já rodei pelo mundo, Argentina, Chile, Brasil, eu vi os golpes lá, eu estava lá, podia ter morrido. Morei em países muçulmanos 5 anos, trabalhei na África como professor de medicina e médico de tuberculose. Conheço a Europa, eu já rodei bastante. E eu aprendi a dar valor à democracia e à paz. Então, o meu lema atualmente é: não vai ter guerra. Nós temos que agir para poder preservar o essencial do Brasil e melhorar o Brasil, porque também não podemos pregar, não vai haver paz com tanta injustiça, com tanta corrupção. Então, em junho de 2013, vocês viram aquelas passeatas enormes, milhões na rua, elas eram diferentes dessa bateção de panela aí na Praça da Liberdade e desse pessoal de vermelho que está na rua. Aquilo ali era uma coisa fora de controle, aquilo foi um terremoto, uma coisa muito espontânea. Eu era um daqueles, aquele é meu sentimento. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de atuar para mudar o Brasil para melhor. Eu não tenho vontade de fazer carreira política. Eu nunca mexi com nada, né, e enfrento as minhas dificuldades como cidadão. Eu estou trabalhando com a água desde 88, 89, 90. Eu não era ambientalista. Eu, como médico, estava especializado em cólera, epidemia. Eu tive em vários países, estudando a cólera, eu tinha visto isso atendendo plantão na África. E eu vi a importância da água para levar saúde ou doença para as pessoas. Aí eu comecei a imaginar o mundo em torno da água, porque se você vem de um planeta aí qualquer, você vê que o planeta Terra ele tem 3/4 da sua superfície coberta de água. Então, nós temos... a água reflete a nossa mentalidade. Quando você vê um rio, em qualquer lugar, se ele está canalizado, se ele está com esgoto, aquilo reflete a mentalidade de quem dirige aquela região, do povo e de quem dirige. A água não deixa mentir. O cara é bom prefeito, é bom gestor de meio ambiente, olha os rios da região dele e vê se ele é bom mesmo. Porque todo mundo fala que é bom, ainda mais na propaganda. E eu estou percebendo aqui uma cobrança sobre a Copasa e sobre a CEMIG, sobre um recurso de 0,5% do seu orçamento, não, do seu orçamento. Receita operacional. Da receita operacional. E eu acho que é um tema que abre uma discussão. Então, eu, assim, durante muitos anos, como militante, assim, trabalho voluntário no Comitê do Rio das Velhas, né, dedicando um tempo enorme, eu percebi que o dinheiro do FIDRO, Fundo para Recuperação de Bacias Hidrográficas, que é cobrado das empresas de eletricidade pelas áreas inundadas, pelo impacto causado ali, esse dinheiro estava em centenas de milhões, tudo amarrado no orçamento do Estado. O governo central de Minas Gerais, seja de qual partido for, porque todos se unem contra o meio ambiente, contra as águas. E lá eles estão segurando esse dinheiro. De vez em quando libera um pouquinho para um amigo qualquer, famoso, seja Sebastião Salgado, ou seja um projeto que o governo tem muito carinho com ele, em Frutal, qualquer coisa assim. Mas não destina para os comitês de bacia hidrográfica. É uma pirraça que fazem contra as pessoas que dedicam o tempo em trabalho voluntário pela causa dos rios. E os comitês não são capazes de levar isso às ruas e resolver esse problema. Os comitês estão, parece, paralisados, dopados, porque não conseguem virar esse jogo. Eu não sou corporativista. Se eu fosse deputado, eu ia meter o pau nos colegas. Eu critico médico. Eu acho que o corporativismo é a coisa mais atrasada que tem no mundo. Se eu tenho um filho, eu tenho um parente que faz uma bobagem, eu critico abertamente. Nós temos que ser republicano, falar as coisas que a gente acha, acredita, para melhorar o nosso país. Não vai ser assentando em cima do rabo, escondendo as coisas dos amigos e dos colegas de trabalho, que nós vamos construir um país como sonhavam tantos patriotas, como José Bonifácio de Andrade Silva,
que eu presto homenagem aqui, o maior ambientalista que o Brasil já teve, antes dessas reuniões, o Clube de Roma, Estocolmo, entre 1700 e pouco, 1800 e pouco, José Bonifácio defendia as baleias do Brasil, era contra o desmatamento, denunciava isso na Academia de Ciências da Europa. José Bonifácio precedeu todo esse pessoal. Ele merece uma homenagem dos ambientalistas aqui. O problema é que nós, no Brasil, estudamos pouco, né? Parece que o Brasil começou há pouco tempo. Cada um que assume a presidência ou o governo do Estado parece que está começando a história do Brasil. Bom, vocês sabiam que, se você pegar todo o dinheiro da CEMIG, todo o dinheiro da Copasa, o FIDRO, pegar as verbas todas que tem aí, você não vai fazer uma boa política de meio ambiente. Se o método de trabalho for disjuntivo, se cada um faz uma coisa com uma lógica qualquer e vai fazendo para poder apresentar uma folha de serviço. Você tem que ter um método de trabalho, você tem que trabalhar a bacia hidrográfica e ver o resultado na água. Por isso que, em 2010, 2011, numa audiência aqui na Assembleia, no Salão Maior da Assembleia, eu fiz uma intervenção e fui procurado pelo deputado Célio Moreira, estava lá presente o Badini, que é da promotoria, eu apresentei uma proposta. Essa proposta virou PL, Projeto de Lei 2436. Projeto de lei, eu pediria o Cássio, né? Nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu já pedi isso várias vezes, a vários deputados. Olha, um projeto de lei 2436 de 2011, viu, deputado Carlos Pimenta? PL 2436 de 2011, ele foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente. Nós esperamos anos e anos para poder fazer as coisas. Depois foi arquivado por pressão de gente que não tem nada a ver com o meio ambiente, de mercenários. Você sabe o que o PL pede? Imagine, pede só isso, que toda vez que tiver um licenciamento, o licenciamento de qualquer investimento se faça referenciando pelo GPS a bacia hidrográfica local. Ou seja, uma coisa é eu liberar 10 empreendimentos numa pequena bacia, como, por exemplo, Pacuí, da região do Ponciano. Outra coisa é eu liberar 10 empreendimentos em Minas Gerais inteiro. Se eu concentro 10 empreendimentos numa microbacia, ela é morta. Então, tem que ter limite, eu tenho que saber, esse licenciamento é para qual microbacia? E somar com os efeitos sinérgicos, cumulativos dos demais licenciamentos, porque a soma disso é que vai permitir se eu posso ou não dar mais um licenciamento, tem limite. Quem pode ser contra uma coisa dessa? Se ali moram famílias que usam a água do rio, se ali é uma água para consumo humano, que em todo lugar a água é usada para isso. Por que que esse projeto foi arquivado na Assembleia Legislativa? Então, isso é uma questão de honra, de dignidade. Eu peço aos deputados que levem em votação no plenário esse projeto de lei. Não tem sentido uma coisa dessa. Desanima as pessoas que lutam pelo meio ambiente. Olha, nós ficamos 10 anos indo em reunião do Copan, reunião do Recursos Hídricos, como é que chama? Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Vocês já foram nessas reuniões? É insuportável, você fica lá horas e horas, trabalho voluntário, uma conversa fiada, um monte de processo dessa grossura que ninguém lê, todo mundo votando sem saber o que está votando. Isso é um ritual absurdo, entendeu? Isso tem nada a ver com defesa do meio ambiente, isso é sacanagem. Nós aprovamos no Copan deliberação normativa, parece que 96 ou 95, de 2006, que praticamente proibia canalizar córregos em todas as cidades de Minas Gerais. Isso foi um estudo, nós ficamos 10 anos estudando, e aprovando, e convencendo as pessoas. Você acredita que foi aprovado e ninguém cumpre, Ministério Público, nenhum legislador cumpre? O que adianta a Assembleia Legislativa? Aprovar leis que depois ninguém cumpre e ninguém cobra. Eu acho que toda lei aprovada aqui tinha que ter um setor aqui dentro
que começasse a ver como é que estão as leis e não deixar essa lei só aí. Parece que está usando o espaço para aprovar a lei, depois se ela é cumprida ou não, tanto faz, tanto fez. Não pode ser assim. Canalizar rios e córregos é a coisa mais atrasada que tem. Como é que eu vou canalizar um parque ciliar que já está pronto? Eu tenho uma cidade, tem uma água pura, boa, aí mata ciliar, que as crianças podem brincar, nadar. Aí eu começo a jogar esgoto, lixo, depois eu venho e coloco um bulevar por cima. Eu canalizo o rio, você passa na avenida, sente aquele cheiro de esgoto. Aqui em Belo Horizonte, aqui para o lado da Lagoa de Santa Lúcia, da barragem, você passa ali, você tem que tampar o nariz de mau cheiro. Na Savassi, o que é isso? Os rios não podem ser canalizados. Será possível que tem que desenhar isso? Para que desenhar? A escola de engenharia tem culpa nisso, os engenheiros ficam canalizando o rio. Se eles tivessem uma formação, cultura geral maior, tivessem uma visão ecossistêmica do mundo, eles sabem que os rios foram feitos do jeito melhor que podia. A natureza, ela cria coisas maravilhosas. Você já pensou todas as cidades do Brasil, os rios como eram antes, com 30, 40 metros de cada lado, com aquela mata ciliar, com trilha para você fazer caminhadas, os meninos podendo nadar e pescar nos rios? Para que ter parque? Já está pronto o parque. Então, esse tipo de relação com a água, eu fiquei muito satisfeito, viu, Ponciano? Quando foi criada, meu deputado, eu fiquei muito satisfeito quando foi criada a Comissão Extraordinária das Águas. O senhor estava aqui na Assembleia, eu lembro. A Comissão Extraordinária das Águas foi o deputado Paraca e o deputado prefeito, foi prefeito lá de uma cidade, Salfenas, não sei, Canavês, Pompílio Canavês, tá bom? Essa Comissão Extraordinária das Águas, eu ajudei a redigir. Eles me procuraram lá em casa, eu trabalhei. Você sabe para que era a Comissão Extraordinária das Águas? Eu já falei isso com o Irã Barbosa. Seria uma constituinte, uma constituição das águas. Seria para que todo projeto elaborado na Assembleia Legislativa fosse compatível com aquele marco conceitual, com aquela teoria. Como que eu tenho que fazer para melhorar a água, proteger os mananciais, ter mais água de melhor qualidade em Minas Gerais? São 36 bacias hidrográficas, ou 17. Se eu não desmembrar do Rio Doce e outras, em 2, 3, porque às vezes fica em lugares opostos, seriam 17. Mas desmembrando para facilitar a gestão, são 36 bacias em Minas. Então, todo mundo ia seguir as orientações aprovadas com participação da sociedade na Comissão Extraordinária das Águas. A Comissão Extraordinária das Águas não saiu da Comissão do Meio Ambiente para fazer a mesma coisa. Não tem lógica fazer a mesma coisa. Tem que ter uma proposta para a gestão das águas, para compatibilizar a legislação da Assembleia, porque aprova várias coisas que uma contradiz as outras. Não é mesmo? Bom, vocês sabiam outra coisa? A lei agrícola do Brasil, no Código Florestal, no debate que tem, eu não vi isso. A lei agrícola tem o número de 8.171. A lei agrícola brasileira é 8.171 de 91, antes da lei das águas de 97. Você sabe o que fala no artigo 20 da lei agrícola? A lei que a Emater devia ajudar a respeitar, Rural Minas, a lei que a Secretaria da Agricultura tem obrigado a respeitar, obrigação. Fala o seguinte, artigo 20 da Lei Agrícola do Brasil: as bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, conservação e recuperação dos recursos naturais. Está na lei agrícola. Como que pode o pessoal infringir essa lei federal e ninguém faz nada? Bom, se a Comissão Extraordinária das Águas cumprisse o seu dever, se fosse respeitada a lei agrícola, a lei da gestão do meio ambiente, mas vocês sabem que no Brasil tem dois sistemas, né? Tem o sistema nacional
do Meio Ambiente, CISNAMA, foi criado pela Lei 6938 de 81, 1981, 91, 2001, 2011, quase 50 anos. Quase 50 anos, não foi falta de tempo. Então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente existe. E tem outro sistema que não tem nenhuma ligação, que é o Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, que é de 97. Tendo em vista isso, na fundação do Comitê do São Francisco, eu fui um dos fundadores, convocado pelo ex-ministro Zé Carlos Carvalho, eu procurei o ministro e falei, nós estamos criando um monstro. Ele falou, por quê? Eu só vejo o pessoal discutindo água para irrigação e água para abastecimento humano. Eles estão esquecendo que rio tem que ter peixe e que passarinho bebe água, onça bebe água. É uma visão antropocêntrica, uma visão de pensar só nos nossos filhos e não pensar nos animais, e o pessoal não cai a ficha. Nós não podemos, se nós não cuidarmos dos ecossistemas ambientais, não protegemos a bacia como um todo, não adianta nada ficar protegendo uma nascente ali, uma matinha ali, isso vai gastar dinheiro à toa. Você tem que ter a visão sistêmica do meio ambiente. O meio ambiente é uma maravilha. Quem acredita em Deus ou quem não acredita, isso é uma coisa maravilhosa. Você vê como é que tudo está ligado com tudo, como é que as bactérias, os insetos são importantes para melhorar o solo. Como é que pode uma pessoa chegar e destruir uma coisa que ela não é capaz de fazer? E aí você vê, ela protege seus filhos, mas não protege o filho dos animais. Então é um filho da mãe que gosta dos seus próprios filhos, mas não tem dó dos filhos dos animais que estão sendo envenenados com agrotóxicos, lançados de aviões. E ninguém age. Para que tem, então, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional? Para quê? Se não é para funcionar, tem que ter democracia, tem que ter Congresso. Mas vamos tirar a máscara, nós temos que mudar esse país. Não dá para continuar desse jeito. Porque é um desespero para quem pensa de uma forma mais a longo prazo. Infelizmente, deputado Gil Pereira, é muito comum o argumento de que demora muito o licenciamento ambiental. Quando o pessoal fala isso, eu já fico ali vontade de reagir. Porque a impressão que passa para a sociedade, não sei se intencionalmente ou não, é que os culpados são os ambientalistas. Ambientalista não tem força para nada, é tudo voluntário, é tudo sonhador. Não funciona a Secretaria do Meio Ambiente, o IGAM, licenciamento, é de propósito. O capital financeiro empresarial, que é dono dos bancos, das indústrias e do agronegócio, são os mesmos proprietários. Agora mesmo eu vi que a Odebrecht está devendo 20 bilhões de negócios agrícolas. A gente pensa, Odebrecht não, é só construção civil. Agronegócio não, é só fazendeiro. Banco não, é só banqueiro. Não, não existe essa divisão. Existe o capital financeiro empresarial unificado, é igual a CUT, é unificado. Tudo que tem de agronegócio, de indústria e de banco, são os mesmos proprietários. É muito fácil para o governo resolver isso, mas nós estamos vivendo a falência governamental de todos os partidos. Infelizmente, nós temos que reconhecer isso. E eu estou torcendo por duas coisas. Não vai ter guerra, mas vai mudar. E eu já estou quase achando que o jeito de mudar é eleição geral para todos os cargos, de presidente a vereador, todo mundo renunciar, tentar fazer uma eleição geral no Brasil em outubro, com reorganização partidária e possibilidade de candidaturas avulsas. Eu, sinceramente, deputado, eu não vejo como resolver o problema da água em Minas Gerais se seguimos os mesmos rituais que nós estamos vendo aqui, eu estou vendo isso há 15, 20, 30 anos. Não tem jeito. O que é que vai mudar quando a gente sair desta audiência? Que eu sei que é uma oportunidade importante, eu agradeço aos deputados estarem aqui me ouvindo, dando essa oportunidade, porque sem isso aqui, como é que eu vou falar na televisão? Inclusive, eu vou começar a receber telefone. Eu te vi na televisão. Se não fosse vocês,
né? A gente não tinha chance de falar isso para quem está ouvindo. Mas tem amigos meus do Vale de Jequitinhonha que estão mandando eu fazer uma reclamação aqui. Está tudo aqui, eu posso passar para quem quiser. Eu sei que tem pessoas aqui da Copa Nor. Pois é. Então eu vou dedicar isso aqui ao Ediel, da cidade de Itaipé. Ele disse que a Copa Nor está em Itaipé há alguns anos. Para ganhar tempo, eu não vou ficar citando detalhe. Tem uma estação de tratamento de esgoto em Itaipé, Vale do Mucuri. Essa estação de tratamento de esgoto está abandonada, não tem funcionário nenhum, ela está lá crescendo mato e não funciona nada, é zero. Vazando água dentro do rio lá, o único abastecimento da cidade. E a Copa Nor não dá conta de garantir a qualidade da água. Ele falou que a água que é servida nas casas é amarela. Ele falou que eles não podem lavar roupa branca com essa água. Pode até não ter muito problema de micróbio, eu não sei. Mas é água amarela. E a ET não funciona. E cobra 45%, 47% da conta da água é para pagar pelo tratamento do esgoto. Houve uma revolta numa cidade do Vale de Jequitinhonha, onde o Lula inaugurou lá uma ponte. Itinga. Eu que levei o Lula lá a primeira vez. 2003. Em 81. 10 de janeiro de 2003. Em 1981, eu saí com o Lula e viajamos o Vale de Jequitinhonha todo. Eu fundei o PT naquela região toda, mas já saí do PT há muito tempo. E desde 88. Eu acreditei na proposta. Fiz comício com o Lula na beira da estrada lá de Itinga, ficamos rodando 10 dias na região. Fomos até Teoflotone, depois Vale do Aço e tudo. O povo da região fez uma revolta contra a Copa Nor. Procurem saber a revolta do povo lá de Itinga. Então, não é para criticar a Copasa, porque a Copasa, ela é uma empresa que era totalmente pública, hoje é uma empresa de capital aberto, não é? É uma empresa que é até bom entrar uns empresários privados lá para poder controlar a empresa, eu acho bom, porque eu sabia de muita notícia de corrupção e parece que diminuiu um pouco, ou não tem, eu não sei, eu não gosto de falar sem ter certeza. Mas financiava campanha de pessoas importantes aí, então é sacanagem, eu acho que isso aí, entendeu? Eu fico indignado. Mas a Copa Nor merece a atenção da Assembleia, que essa comissão acompanhe a Copa Nor, porque foi feita com a desculpa de que fazia uma conta baratinha, métodos simplificados. A cobrança é feita assim, 6 mil a 10 mil metros de água, paga tanto. Então, se o cara está gastando 7, 8, 9, 10, ele não tem interesse em economizar. Por quê? Paga o mesmo tanto. Não trata esgoto. E fica como se fosse uma esmola que o povo está recebendo, bate palma para a Copa Nor, que a ideia da época foi, nós estamos salvando o Vale de Jequitinhonha. Bom, então essa situação, eu vou procurar terminar, então, só vendo aqui, eu queria dizer para as pessoas da Copasa e da CEMIG, que uma forma deles responderem a essa demanda, no caso da CEMIG, tem aí o questionamento jurídico sobre a duplicidade de pagamento. Primeiro, o governo teria, deputado, os deputados deviam cobrar que todo o dinheiro do FIDRO fosse repassado aos comitês de bacia e que nenhum governador, nem secretário usasse isso para fins privados, para fazer gracinha com dinheiro nosso. Quem está querendo lutar pela água está nos comitês como voluntário, então vão respeitar, tem plano de bacia, né? Primeira coisa. Segundo, que resolva esse problema na justiça, ou ganha ou perde, né? No caso da Copasa, a representante da Copasa citou aqui várias coisas, fazer cerca, plantar árvore, fazer oficina. O outro falou, cultivando água boa, plantando futuro, Bolsa Verde, preservação de nascente. Se você somar isso tudo, não dá um rio, porque não tem lógica interna, isso não é uma proposta que tem desdobramento, você não imita a natureza. Olha, todo ano chove uma quantidade enorme, mesmo no semiárido, viu, deputado? A média de 700, no norte de Minas é mais do que isso, é uma média de entre 700 e 1.000 milímetros por ano.
É muita água, gente. Mais água do que na Espanha, do que em Israel, em lugares que têm uma agricultura. Então, o que está faltando é gestão. Primeiro, a água da chuva, quando cai, ela tem que infiltrar o chão. Isso aí é conhecido há séculos. A água, quando cai no chão, se não está desmatado, ela vai furando o chão e vai lavando aquela terra orgânica, levando tudo para dentro do rio. É a erosão com assoreamento. Então, se desmatou, tem que fazer pequenos obstáculos com pedra e pau para não deixar a água correr muito, a água tem que parar. Então, nós podemos duplicar a quantidade de água infiltrada. Agora, a água não infiltra o solo porque está desmatado. As pessoas continuam desmatando sem necessidade. Eu desafio alguém me provar, por que não aprova desmatamento zero? Eu já estudei muito isso. Por exemplo, tem que plantar eucalipto, mas não pode ser monocultura extensiva. Você pode duplicar a plantação de eucalipto sem desmatar mais nada. Pega centenas de milhares de fazendeiros que plantaram capim e arroz e feijão, foram embora para a cidade, as fazendas estão abandonadas. Define que cada uma pode plantar 10 a 15% de eucalipto, sob supervisão público-privada mesmo, entre o Estado e essas empresas que detêm tecnologia, porque de imediato tem que ser assim, porque o Estado não tem mais técnico. Então, eles iriam orientar as pessoas para fazer o eucalipto num distanciamento tal, que desse tal grossura, e que fosse dado um financiamento inicial para os fazendeiros, para ele aguentar esperar os 7 anos, para cortar o eucalipto. Depois reproduz sozinho mais uma vez, ou duas até. Você podia distribuir renda, recuperar a área degradada e duplicar ou triplicar a produção de eucalipto sem fazer monocultura extensiva. Isso tudo contribui para você aumentar a quantidade de água no solo. Segundo, não pode haver exploração de água subterrânea. No oeste da Bahia tem poço de extração de água de 700 metros. Está secando o aquífero do São Francisco, sobretudo o aquífero Urucuia. Por isso que a vazão ecológica ou de base do São Francisco está começando a cortar. Aí eles falam crise hídrica. Que crise hídrica se Minas Gerais está mandando água para o mineroduto sem cobrar? Não cobra. Eu vi pessoas ligadas ao setor minerador dizendo que o mineroduto é igual ao rio. Sai do interior e vai para o mar. Só que sai do interior e vai para o mar, o rio, percorrendo as montanhas, alimentando os peixes, alimentando as pessoas. O mineroduto é dentro de um cano. E a pessoa falar isso numa revista que eu tenho lá em casa, está na revista Ecológica, vocês podem ler. Eles não pagam pela água. E faz o discurso na crise hídrica de que o povo tem que pagar pela água, porque senão não economiza. Fala que tem que atribuir valor econômico à água para a pessoa ter juízo e não gastar água à toa. E quem vai dar juízo para o setor industrial e minerador e agronegócio, se eles não pagam pela água? Não pagam nada. O pessoal fala, não, paga sim. Tem as agências de bacia que tem o dinheiro da cobrança. Gente, isso é um estelionato. Sabe quanto que as empresas e mineradores, sobretudo, 75% da água é irrigação, consumo humano é só 10%. Sabe quanto de água, quanto que eles pagam por 1.000 litros de água? 0,01 centavo por 1.000 litros de água. Quando é uma atividade não muito nobre, 0,02. E não estão pagando pela poluição que lança, para apertar. Tem que ter preço de mercado pela água. A Coca-Cola, 99% é água, eu acho. Então, 99% da Coca-Cola é de graça para o industrial. Então, a questão da gestão da água tinha que ser tomada uma decisão conjunta da Assembleia, no plenário. Comissão de Minas e Energia, Comissão do Meio Ambiente, Comissão das Águas, juntar a Secretaria da Agricultura, Comissão de Agricultura, de Indústria, e aprovar uma decisão aqui da Assembleia, que pode ser preparada pela Comissão das Águas, se ela cumprir o seu objetivo, senão não vai adiantar nada. Então, nós temos que fazer uma gestão de água ecossistêmica. A água só existe se o ecossistema está vivo. Se eu mato o ecossistema em volta, a água vai embora, vai para o mar, ou vai para a geleira, ou vai para o espaço. Eu só posso manter a água perto da gente se eu conservar.
E conservar o meio ambiente não atrapalha a produção econômica. E esse é outro problema que os deputados têm que olhar. A produção econômica é prejudicada pela burrice de destruir o meio ambiente. O meio ambiente gera emprego, ou emprega pessoas. Como é que a gente pode aceitar que eles dão essas explicações? Então, eu estou encerrando aqui. Infelizmente, eu gostaria de falar o dia inteiro, ainda mais que tem televisão, isso me seduz bastante. Mas eu queria dizer aos deputados, agradecer mais uma vez esse convite, né? E esperar que vai mudar alguma coisa, viu, deputados? Tem que mudar alguma coisa, não é possível. Junta aí o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o Carlos Pimenta, você e outras pessoas para poder tomar uma decisão aqui que cause impacto. As pessoas, agora nós estamos podendo acreditar na Assembleia. E pega esse projeto de lei 2436 e aprova isso, deputado. Eu quero falar. Não é possível uma coisa dessa, entendeu? E nós estamos à disposição para dar opinião sobre isso. Obrigado. Ok.